Livro Antimedo, Ative a Invencibilidade, de Pablo Marçal. O ciclo do medo. A semente. O medo é um pensamento e o pensamento é uma semente. Logo, o medo é uma semente e é aquele tipo de semente que germina até no asfalto. As sementes são multiplicadoras em sua essência. A semente carrega o DNA de sua espécie. Não posso plantar abacaxi e esperar colher soja. São sementes de espécies diferentes. E o que é semente do medo? O medo sempre vem de outras pessoas que carregam experiências negativas marcantes e transmitem essas experiências para nós. Algumas carregam essas sementes em seus bolsos, mochilas e meias. Não podem falar, não podem falar absolutamente nada que não podem falar absolutamente nada que destilam essas sementes nos ares. Aí, a maior parte das pessoas são pássaros que comem as sementes dos outros e distribuem de forma desordenada. Não, e distribuem de forma desordenada em terras alheias. As pessoas fazem isso simplesmente por não terem conhecimento. Diferente de você que tem aprendido com esse livro a se tornar alguém diferente da maioria e nunca mais andará no efeito manada. A terra fértil é o seu espaço vazio no cérebro, o cenário propício para o medo se alastrar. E quando você mesmo produz as condições necessárias para que o medo se estabeleça e germine dentro de você. O adubo. Os adubos são atos negativos que são reproduzidos por pensar. Os adubos são atos negativos que são reproduzidos por pensamentos, comportamento, fala e escritas negativas, que potencializam o crescimento dessa semente. Talvez você acredite que isso não fará seu medo crescer, mas à medida que você não produz o agrotóxico, ao contrário, aduba o medo. A tendência é que ele cresça forte e robusto e te domine em todo o tempo. O agrotóxico. A lavoura da sua vida só pode ser cultivada com qualidade se atacar duramente o medo. E para isso, o principal agrotóxico são as ações positivas de enfrentamento. Isso mesmo, o agrotóxico é a ação multiplicada para reverter o estoque mental desse medo. Entenda, sempre que existe o medo, em certo grau, há uma fuga. Fuga física, quando o corpo se prepara para enfrentar ou fugir, ou uma fuga emocional. Como você constrói uma escala de medo, de uma leve ansiedade até o pavor? Você precisa ser encorajado progressivamente a enfrentar o medo, e é o que já chamamos anteriormente de dessensibilização sistemática. Quando ocorre o enfrentamento, há uma reestruturação e uma reaprendizagem ou ressignificação da reação que anteriormente gerava a resposta de alerta no organismo para uma resposta mais inteligente. O semeador. Você é o semeador, por isso deve selecionar bem as sementes e guardar a sua terra, que é a sua mente. Não aceite qualquer tipo de semente para germinar em um espaço que é só seu. A colheita. Tudo que se planta se colhe, certo? Errado, isso é mentira. Você pode A. Colher o que não plantou, B. Plantar e não colher, C. Abandonar a sua plantação, D. Plantar, mas a terra pode não responder, E. Plantar, mas o clima pode acabar com tudo, F. Plantar e perder tudo para uma praga ou para um ladrão, G. Plantar uma semente e a mesma não germinar, H. Plantar tâmara e não colher em vida. Nesse caso, as tâmaras, que não são geneticamente modificadas, levam entre 80 e 100 anos para produzir os primeiros frutos. Ninguém colhe o que planta. Uma semente de milho pode virar uma média mais de 1.500 novas sementes em apenas um pé. Agora pense, e se for replantada? Toda semeadura é superada pela colheita. Isso é um princípio. Eu já tive a experiência de plantar uma grande lavoura de milho e o resultado é surpreendente. Quando eu era criança,
Quando eu era criança, eu ficava indignado com uma expressão bíblica sobre semeadura que era 100 por 1. Hoje eu experimento proporções muito maiores que essa, e isso é real. Essa vida realmente existe e você até poderia experimentar. O problema é que você atrapalha a si mesmo. Prepare-se, pois ninguém colhe o que planta. Se você plantar medo, colherá bloqueios, infelicidades e derrotas em proporções astronômicas. É isso que você deseja? Pare de plantar aquilo que você não deseja colher.